Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Michel e hoje nós vamos falar sobre a quarta constelação zodiacal. Ela fica ali entre Gêmeos e Leão, bem apagadinha, mal dá para ser vista. Eu aqui de Fortaleza já não a vejo mais. Bom, gente, eu estou falando sobre a constelação de Câncer. Então, vamos continuar a fazer o nosso passeio pelo zodíaco. Bom, pessoal, então hoje falaremos sobre a constelação de Câncer, ou Caranguejo. Mas, antes de falarmos da constelação, precisamos falar sobre a mitologia da constelação, até para podermos entender certos aspectos da constelação. Bom, no mito grego, a constelação de Câncer foi colocada no céu pela deusa Hera, esposa de Zeus, que na mitologia romana é conhecida como deusa Juno. Hera tinha muitos ciúmes de Hércules, pois Hércules era fruto de um relacionamento de Zeus com uma mortal. Certa vez, quando Hércules estava lutando contra a temível Hidra, Hera enviou um caranguejo para atrapalhar a sua luta. O nome desse caranguejo, pessoal, era Carcino ou Carquinus, em grego, que em latim significa câncer. Daí o nome da constelação Câncer. Bom, a partir daí a gente tem inúmeras versões. Uma delas diz que o Hércules estava lutando contra a Hidra e o caranguejo começou a beliscar o seu calcanhar, beliscar os seus dedos, e Hércules ficou tão furioso que deu um chute no pobre caranguejo, que o caranguejo foi acabar parando no céu, todo despedaçado, exatamente resultando nas estrelas que formam a constelação. Outra versão diz que Hércules estava lutando contra a Hidra e o caranguejo estava beliscando seu calcanhar, seus dedos, atrapalhando a sua luta. Hércules ficou tão furioso que deu um pisão no pobre caranguejo, que acabou sendo esmagado pelo pé do semideus. Para recompensar o seu esforço e coragem, Hera coloca o caranguejo então no céu. Mas, apesar de seus esforços, o caranguejo não teve sucesso em cumprir a sua tarefa. Por isso, Hera o colocou em uma região do céu que não tem estrelas brilhantes. E aí a gente entende por que entre Gêmeos e Leão tem um apagão no céu, ninguém vê quase nada, exatamente por conta desse fracasso que o pequeno caranguejo teve. Interessante, né? Foi assim que surgiu a apagada constelação de Câncer, ou Caranguejo. E aí, pessoal, fala pra gente, você já sabia dessa história? O que você achou da história, da origem da constelação de Câncer? Conta aí pra gente. Bom, pessoal, a constelação de Caranguejo não é muito grande, tá certo? Então, essa área que está delimitada aqui é exatamente a região do Câncer. Quando a gente junta algumas estrelinhas aqui e forma, então, a constelação de Câncer. E aqui eu tenho a figura, a arte, que representa a constelação de Câncer. Essa constelação é a quarta dentre as zodiacais. A gente tem Áries, Touro, Gêmeos e, em seguida, Câncer. Em termos de tamanho, ela ocupa 506 graus quadrados e é a 10ª maior constelação zodiacal. É mais fácil de ser observada, ainda que com dificuldade, né, entre os meses de janeiro a abril. As suas principais estrelas são a Cubens, a Celos Australis, a Celos Borealis, Altaf ou Taf e Zubaná. A eclíptica e, consequentemente, o Sol passa quase que no meio do caranguejo. Somente duas estrelas do caranguejo estão bem próximas da eclíptica, exatamente a Celos Borealis e a Celos Australis. Então, isso quer dizer que conjunções e ocultações envolvendo as estrelas do caranguejo são mais comuns
com essas duas aí, embora possa acontecer com outras, por exemplo, com acúbens. Então, a gente tem aqui uma conjunção Mercúrio com Acellus Australis, aqui uma conjunção Acellus Australis com Saturno, aqui Acellus Australis com Júpiter, e aqui Marte entre os dois Acellus, né? Aqui a gente tem uma ocultação de Acellus Borealis, por conta da passagem da Lua, e aqui uma ocultação de Acúbens, por conta também da passagem da Lua pelo Caranguejo. Sobre as suas principais estrelas, Acúbens é também conhecida como Sertã, e é um nome árabe que significa a garra ou a pinça do caranguejo. Essa estrela é pouco visível a olho nu, embora seja 23 vezes mais luminosa que o Sol. Sobre Taf, ou Altaf, é também um nome árabe que significa o final do caranguejo. Essa estrela ela é a mais brilhante de toda a constelação de Câncer, e ainda assim é fracamente visível a olho nu. Ela é, na realidade, uma gigante vermelha alaranjada que tem cerca de 50 vezes o raio solar. Sobre Acellus Australis. É um nome latino que significa o pequeno potro ou pequeno asno do sul. É, na realidade, também uma estrela gigante alaranjada com cerca de 11 vezes o raio do Sol. Acellus Borealis. Ora, se Acellus Australis é o pequeno asno do sul, Acellus Borealis é o pequeno asno do norte. Essa estrela tem o dobro do raio do Sol e é mais quente do que o nosso Sol, o que lhe garante uma luminosidade 36 vezes maior que a luminosidade solar. Bom, pessoal, sobre os principais objetos em Câncer. Olha só, a gente dando uma primeira olhada, a gente já percebe que a região aqui do Caranguejo tem poucos objetos de céu profundo, né? Parece assim que a deusa Hera, quando lançou o caranguejo no céu, além de ter colocado ele em um local que tem poucas estrelas, também o colocou em um local que tem poucos objetos de céu profundo. Interessante, né? Um dos principais objetos que tem Câncer é o M67, o aglomerado King Cobra, que tem exatamente esse nome porque as suas estrelas estão dispersas de tal maneira que lembram um pouco a Cobra-Rei. Bom, pelo menos para quem nomeou, lembra. Esse aglomerado ele é incrível, é fantástico. Tem estrelas de inúmeras cores e inúmeros tamanhos. Se você tiver um binóculo ou um telescópio de médio porte, vale a pena dar uma procurada nele. E ele tem 3,2 a 5 bilhões de anos e está localizado próximo de Acúbens. Por isso que é importante a gente conhecer as estrelas para poder localizar os objetos de céu profundo. Bom, sobre o NGC 2775, é exatamente uma galáxia magnífica que fica na fronteira entre o Caranguejo e a Hidra Fêmea. Essa galáxia ela foi descoberta por William Herschel em 1783. Mas o objeto mais famoso que a gente tem no Caranguejo é exatamente o aglomerado da Colmeia. Não essa colmeia, essa daqui, também chamado de aglomerado do Presépio, conhecido como M44, que é exatamente o objeto de número 44 do catálogo Messier. E ele tem esse nome porque as suas estrelas estão dispersas de tal maneira que parecem abelhas trabalhando em uma colmeia. Esse aglomerado, pessoal, ele tem cerca de 1.000 estrelas e uma idade estimada em 600 milhões de anos. E o mais interessante, dá para vê-lo a olho nu, sem binóculo, telescópio, sem nada. Lógico, para isso você precisa de uma noite sem lua, de um local longe da poluição das cidades, não é isso? Aqui de Fortaleza eu pelo menos não consigo mais vê-lo. A primeira pessoa que viu o M44 com um instrumento, com um telescópio,
né, no caso uma luneta, foi exatamente o Galileu Galilei. Então, o Galileu era realmente o cara. Então, pessoal, não saiam agora, vamos no estelário conhecer mais um pouco sobre a constelação do Câncer e a região do Caranguejo, tá bem? Vamos lá! Bom, pessoal, já estou aqui com o estelário para mostrar para vocês um pouco mais sobre a constelação de Câncer. Vocês saberiam me dizer onde que está o caranguejo aqui nesse céu? Bom, pessoal, brincadeira, nem eu mesmo sei onde estão as estrelas que formam o caranguejo. Lembrem que a constelação de Câncer é fracamente visível a olho nu, tá bem? Mas eu sei o seguinte, que aqui é a constelação de Gêmeos, ó, Pólux e Castor, lembra dos Gêmeos? Não é isso? E aqui é Régulus, do Leão. Ora, aqui é Gêmeos, aqui é Leão. Então, entre Gêmeos e Leão, a gente tem Câncer, tá bom? Então, essa parte aqui, ó, que tem poucas estrelas, né, é exatamente a constelação, a região de Câncer. Bom, se você não tiver tanto conhecimento assim de astronomia, você pode seguir um dos canais de astronomia, em especial aqui o GEPA, né, e usar a Lua ou um planeta para identificar o caranguejo. Olha só, por exemplo, agora, no mês de março de 2021, tá bem? Lá pelo dia 24 de março, ó, a Lua vai estar entre Gêmeos e Leão. Então, significa que a Lua vai estar em Câncer. Olha só, tá bem? Então, você pode seguir essa dica para localizar Câncer. Quando que a Lua vai estar aqui? Quando que um planeta vai estar aqui? Fica de olho nos vídeos do GEPA. Todo mês a gente posta um vídeo sobre os fenômenos do mês. E aí, quem sabe, você tem a sorte de identificar o caranguejo, tá bom? Bom, então eu vou tirar um pouco aqui a Lua de cena para não poluir muito aqui o nosso programa. Vou colocar as constelações, os nomes e a arte que representa as constelações e os limites das constelações, tá certo? Bom, então falando sobre o caranguejo, quais constelações delimitam o caranguejo? Que constelações fazem fronteira com o caranguejo? Isso serve exatamente para que a gente identifique a constelação. Então, por exemplo, você não sabe onde está o Câncer, mas sabe onde está o Leão ou os Gêmeos. Então, conhecendo essas, você sabendo que ela faz fronteira com o Câncer, aí você sabe que ali naquela região está o caranguejo, tá bom? Então, ó, partindo aqui da Hidra e percorrendo o céu no sentido dos ponteiros do relógio, sentido horário, não é isso? A gente vê que Câncer faz fronteira com a Hidra fêmea, com Leão, certo? Com Lince, com Gêmeos e com o Cão menor, tá certo? Então essas são as constelações que cercam, que delimitam o Câncer. Hidra fêmea, Leão, Lince, Gêmeos e Cão menor, tá bom? Então deixa eu tirar um pouco agora a figura, para não poluir muito aqui e tirar o nome. Vamos conhecer aquelas estrelas que a gente falou agora há pouco. Ó, pessoal, essa é exatamente a Zubaná, aqui a Celos borealis, aqui a Celos australis, a Cubens ou Sertã, e aqui a gente tem Tarf ou Altarf, tá bem? Bom, sobre os objetos de céu profundo, a gente está vendo aqui que dentro da região aqui do Câncer não tem muita coisa para ser observado, né? A gente deve isso à deusa Hera, que além de ter colocado o caranguejo em um local que não tem estrela, o colocou também em um local onde não tem muitos objetos de céu profundo. Mas os que eu vou mostrar aqui, vocês irão gostar. O primeiro é exatamente aqui próximo de Acubens. Lembra de Acubens? Aqui a gente tem exatamente aquele aglomerado, o King Cobra, né? O M67. Tá bom? Então vamos dar uma olhada nele aqui. Olha só como ele é bonito. Como eu falei, tem estrelas de várias cores. Tá bom? Com binóculo, telescópio, essa visão fica ainda mais bonita. Tá bom? Bom, gente,
A gente ainda tem aqui uma outra, uma nebulosa, tá bom? Aqui, ó, para você observar aqui no Câncer, tá certo? E aqui, ó, na fronteira com a Hidra, a gente tem aquela galáxia, que foi o William Herschel que a viu, a NGC 2775. Olha só como ela é majestosa, muito bonita, né? E o grande destaque aqui da região de Câncer é exatamente o aglomerado, que é mais facilmente visível do que as próprias estrelas da constelação. Olha só que ironia, né? É exatamente o aglomerado da Colmeia ou Presépio, né? Olha só, muito bonito, né? E esse aglomerado, pessoal, você consegue vê-lo a olho nu, como eu falei anteriormente. Basta você estar em uma noite sem lua e longe da poluição das cidades, tá certo? Então você que mora no interior, você ainda tem a possibilidade de ver esse aglomerado. E o que é mais interessante é exatamente quando a Lua ou os planetas passam por esse aglomerado. Olha só, se eu colocar aqui a eclíptica, pessoal, colocar aqui a eclíptica, olha só, a eclíptica passa bem próxima do M44, ó. Então, como os planetas e a Lua eles se deslocam aqui próximos da eclíptica, pode acontecer de um ou outro passar aqui por dentro do presépio. E isso vai acontecer várias e várias vezes, em especial com o planeta Marte. E aí eu anotei aqui uma data para mostrar para vocês. No dia 23, deixa eu colocar aqui, 23 de junho de 2021. Pronto, deixa eu tirar aqui. Olha só, a gente vai ter, pessoal, exatamente Marte dentro da colmeia de abelhas. Olha que visão magnífica, tá certo? Inclusive causando ocultação de estrelas do aglomerado. Então anotem aí, 23 de junho de 2021, tá bom? Com binóculo, telescópio, a visão vai ser fantástica. Eu não vou perder por nada. Anota aí também para você não perder. Marte exatamente dentro do enxame de abelhas. Bom, pessoal, então esse foi o nosso passeio rápido aqui pela região do Câncer, tá certo? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre essa constelação zodiacal tão injustiçada, de certo modo, né? Por não ter estrelas brilhantes e nem objetos de céu profundo que são fáceis de serem observados, tá bom? Mas ainda assim, é uma constelação muito bonita e uma região bem interessante do céu que vale a pena dar uma pesquisada. Então, se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta, deixa um comentário aí pra gente. Foi o que você achou mais interessante? Você ficou com dó do caranguejo? Fala aí pra gente, tá bom? Para que a gente possa interagir, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas conheçam a história do caranguejo, conheçam o Gepa, tá bom? E que interajam também com a gente, tá certo? Então, se você assistiu até aqui, meu muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos. Até a próxima, pessoal. Bons céus a todos!